Guilherme Gavoli, meu caro, Fala, bem. dentro dessa postura do Matheus Arcaro, até mesmo de se dizer que nós precisamos mesmo de uma reflexão, de um choque moral, né? A gente está disposto a encarar os nossos demônios, Guilherme? Ninguém está disposto a encarar demônio, absolutamente nenhum. O que eu acho que é muito terrível nessa história é que vai muito além ainda das mulheres, né? Nesses dias que se passaram dessa história toda, e eu vejo gente discutindo se eram 30 mesmo, se era menos de 30, como se fizesse relevante. Como se fizesse muita diferença o número de pessoas, né? Ou quanto tempo aquilo durou. Mas o que eu tenho visto de pais assustados, mães assustadas, a minha filha fez um comentário sobre adolescentes assustados na escola, e nós não estamos falando de periferia, não estamos falando de nada assim. Quer dizer, quando você tem um ato de violência, o ato de violência, ele não afeta apenas o violentado. É lógico que o violentado é a vítima número 1, tá? Mas ele afeta toda uma sociedade. Então, nesse momento, alguém poderia falar assim, as redes sociais, elas contribuíram para que as pessoas se alertassem diante de um monte de problemas que acontecem. Só que as redes sociais, nesse momento, também estão contribuindo para que haja um medo. E eu estou vendo pais de meninas, mas pais de meninos com mais medo de deixar essas pessoas saírem de casa. Eu estou vendo as pessoas mais inseguras. Pais de meninos? Meninos. O estupro, lógico que a gente tem na nossa concepção como ele sendo algo que quem sofre é a mulher. Isso. Mas a gente sabe disso, muitas histórias de meninos sendo violentados, inclusive dentro da própria família, inclusive pelos próprios pais. A gente tem estupros de meninos, e isso já aparece em clínica, que foram violentados por mulheres. Então, lógico que a gente sabe que o volume de mulheres que é agredida é muito maior do que o volume de homens, não vamos discutir isso. Mas existe também, a partir de uma postura, vamos chamar não de feminista, mas de um macho feminismo, né? Existe uma postura da mulher que quer provar através do sexo o seu poder. E essa é uma questão muito séria. Quando Freud lá atrás, ele fala que o grande problema é que o ser humano ele quer ser poderoso. E aí você vai lá na Bíblia e fala que o grande pecado é você querer ter o poder, mandar, e por isso se comete o grande pecado, se descobre que hoje uma das grandes ferramentas de poder é o sexo. Né? Mas não é o sexo no sentido de duas pessoas que têm o prazer de estar juntas, mas o sexo no sentido de que eu vou mandar naquela pessoa, eu vou possuir aquela pessoa, eu vou mostrar minha força para aquela pessoa. O sexo como instrumento de dominação. O sexo como instrumento de dominação. E você vê isso na história mundial, você usando o sexo como tortura em guerra. A gente ouve falar de situações ligadas a sexo como tortura aqui no Brasil. Tá? A hora que você vê tudo isso acontecendo, então o sexo é uma ferramenta de terror. E se a gente tem no sexo, nas zonas eróticas, né, pontos de grande prazer, nós temos também ali as zonas de grande dor física, agora eu estou falando, né? Então é todo um quadro que a gente tem que analisar pensando nos aspectos atuais. Hoje não dá para simplesmente falar, como ela colocou, né, que o estupro é a introdução da vagina ou no ânus da mulher. Imagina, está muito além disso. Porque você violenta alguém na medida em que simplesmente você desrespeita o espaço dessa outra pessoa. Você desrespeita a forma como essa pessoa se posiciona na sociedade. Quando você aponta essa pessoa como uma pessoa inadequada naquele ambiente, que então ela pode ser abusada a qualquer momento. Homens também são vítimas, nesse momento famílias são vítimas. O medo, que infelizmente na nossa sociedade já é muito grande, nesses últimos dias é um medo que ficou muito maior. Ele é muito mais solto, né? E me lembra, é engraçado, naquela velha história, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, dos Nardones, né? Eu me lembro que no meu consultório e no consultório de outros profissionais, surgiram crianças que estavam com medo de madrastas e padrastos, né? Aquela ideia de que, vixe, minha mãe casou com um cara diferente, eu tenho medo de ficar sozinho com ele, e era uma notícia para adulto, não era uma notícia para criança ouvir na televisão, e naquele momento o Facebook, essas coisas, nem se falava, nem sei o que a gente usava naquela época, tá? Não é tão longe, mas mudou. Nesse momento, imagina quantas meninas têm medo de simplesmente sair, de simplesmente encontrar com alguém e de ser entendido que porque foi para uma festa, então a partir daí ela está correndo risco. Ele sempre andou com excluídos. Né? Sempre andou com excluídos. Ele não mandou apedrejar em Maria Madalena. Pelo contrário.
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu acho absurdo jovens tentando corroborar um discurso machista, retrógrado, através da religião. Fundamentando isso na religião. Tentando fundamentar isso religiosamente. É possível? Eu acredito que seja totalmente possível, médio e longo prazo. A gente não muda as coisas de uma hora para outra, né? Quando você falava das professoras nesses anos todos, e hoje, de maneira geral, ainda a grande maioria são mulheres dando aula, especialmente no infantil, no Fundamental 1, né? Isso é bem marcante. Mas então, como quer dizer, a postura machista não é só do homem. Não é do homem, não. Ele bem disse. Isso vem de quantos anos? Isso, exatamente. Porque a gente estava discutindo. Isso é quase genético. Até porque é arraigado muito forte. Sim. Então, para chegar que nem... Chega o Matheus agora, que é um jovem que é um idealismo bonito. E esquece a parte política partidária. É político no sentido de defesa, de mostrar ideias, abrir as mentes e vamos evoluir. Aí vem ele é criticado. Então, isso tudo é cultural, de todo esse tempo que ele falou. E até para combater essa argumentação, coisa que o Matheus não falou, que ele ficou muito bonito da forma que ele deu a aula, para combater essa argumentação, mas ela foi violentada porque ela estava com uma roupinha e tal. Sim. Ele entrou na sala de aula com você estava de mini saia e um topzinho, não é? Posso então contar para vocês, se vocês estão sabendo, 2 dias, uma advogada saindo do escritório toda composta, ela foi estuprada em São José dos Campos. E não estava de mini saia. Não, ela estava vindo de audiência, então, imagina, estava tá frio, vestida de advogada. Não de advogada, e frio, porque ela não estava nem com pouca roupa, porque está muito frio esses dias, e São José dos Campos é muito frio. Então ela estava toda agasalhada, assim, toda coberta. Essa argumentação, eu acho se essa que argumentação fosse plausível, no Oriente Médio não haveria estupro nenhum. Meu caro da Vole, de que forma, conforme a pergunta da Cristiane, de que forma que o professor, dentro da sala de aula, pode transformar essas gerações que vêm agora e livrar desse mal genético que é essa cultura da violência que nós temos? Bom, eu vou falar do professor, mas eu acho que não tem que pensar uma sala de aula específica. Sim. Porque, lógico, tem que pensar a escola como um todo, tem que pensar a participação de pais, tem uma série de outros aspectos que precisam caminhar junto. Mas me parece que é muito importante que o professor saiba pegar uma informação que pode, como essa que veio pela televisão, pela internet, mas que às vezes vem do bairro, às vezes vem ali daquela comunidade, tá? Ele tem que filtrar essa informação para conversar com seus alunos e trazer essa informação para a faixa etária. Se você trabalha com alunos de 14, 15 anos, nós temos que falar essa linguagem. Se você trabalha com alunos de 7, 8, você vai falar, mas 7, 8 é muito novo. Não, mas eles estão ouvindo a mesma notícia, né? Então, eu tenho que traduzir isso. Então, é muito importante que o grupo de professores, independente de você ser um professor da área de humanas ou se você dá aula de matemática, o grupo de professores precisa conversar e achar essa linguagem. Porque muitas vezes o que acontece é que você pega um professor que trabalha na área de filosofia, sociologia, e que tem uma oportunidade pequena de dar aula. Ele dá poucas aulas na semana, tá? E nem dá para todas as salas. E aí, de repente, a pergunta vai estourar na frente do professor de matemática, de física, e ele fala, não, mas esse assunto não é meu, né? Não é matemática. Ou ele acaba dando uma resposta meio que de piadinha. E, infelizmente, isso é comum. Você fazer a piadinha, porque no Brasil se criou a ideia de que se você for irônico, você é inteligente, porque ironia é uma coisa de gente inteligente, você joga uma frasezinha de efeito. Quando, na verdade, essa ironia ela é uma mega ignorância, você está se escondendo atrás de algo que você não tem coragem de isso discutir. Nem ironia Né? Isso é uma piada de mau gosto. Exato. Né? Então, eu não sei para que série que a Cristiane dá aula, não sei qual é a faixa etária, mas eu acho muito importante que na sala de aula a gente entenda que é um local que também se estuda matérias, que também se aprende muita coisa, especialmente nos dias de hoje, em que a gente tem o conhecimento aí disponibilizado por vários meios. A sala de aula é um local de troca de ideias. E um professor que no decorrer de um ano, ele bate papo no corredor, ele troca ideias com os seus alunos a respeito de música, a respeito de esporte, ele está aberto. Esse professor, na hora que surge um problema grave, ele é ouvido por esses alunos. Então não adianta você querer, você dar uma aula rígida no corredor, você nem cumprimenta, estou com pressa, não sei o quê. Aí um dia você quer chegar lá e fazer um show de explicação, porque eles não querem te ouvir. Né? Ele foi ouvido pela turma porque ele conversa com esses alunos no dia a dia. Aí você passa a ser alguém que eles querem ouvir, eles querem saber a opinião. Então, acho que o primeiro passo, pensando o professor individualmente, o professor tem que aprender a conversar com o aluno no corredor.
Às vezes o corredor vai ser mais marcante para a história de alguém do que a sala de aula. Porque o que você não aprendeu na sala de aula, tem um dia lá que você estuda, você aprende. Tá? Hoje em dia, quando você vai contratar um funcionário para a empresa, as pessoas estão olhando mais a postura, o caráter, do que o conhecimento técnico. Porque se ele tiver um conhecimento técnico, tiver faltando alguma coisinha, dá para aprender. A postura e o caráter vai ser mais complicado da gente trabalhar no dia a dia. É uma luta, é mais complexo, são mudanças culturais da pessoa, né? Então o professor precisa aprender a conversar com o aluno nas horas leves para estar preparado para a hora difícil. O professor é referência. Continua sendo. Aquela ideia de que hoje o aluno quer saber de professor, aquele professor antigo. Não, o aluno quer saber a opinião do professor quando ele é legal. Lógico, um professor chato, ninguém quer saber a opinião. Um professor que só pega no pé, que só critica, ninguém quer chegar perto, tá? Não, se eu sou uma pessoa objetiva, nos momentos leves, eu vou ser muito ouvido no momento da dificuldade. E mais interessante, eu também vou ser ouvido pelos pais. Aquele velho ditado, nem sei se eu vou falar direito, que fala: quem beija meu filho, minha boca adoça, né? Nem sei de quando é. É muito interessante, porque quando o aluno chega, fala: pô, aquele professor é legal, aquela professora é legal, não sei o quê. Quando esse professor ou essa professora quer conversar com o pai e a mãe, os pais ouvem. Raras exceções, lógico. Ele cria uma certa autoridade afetiva. Uma autoridade afetiva, acho que é muito... Ele cria vínculo com os alunos. Porque é algo simpático. Como foi o caso teu, né, Matheus? Que os alunos pediram para que você tratasse do tema. Agora, imagina se ele fosse um professor extremamente técnico, né? Que filosofia. E aí um dia ele resolveu ir lá discutir um determinado assunto. Ia ter uma turma que ia falar: ele quer aparecer, ele quer... Não, rapaz, é porque está envolvido no dia a dia. Então, é fundamental que os professores entendam a importância da porta da escola, do corredor da escola, a importância de, às vezes, ver um aluno lá que está com uma cabeça mais baixa e ele não é assim. Vão lá ver o que está acontecendo. Sabe? Você cria vínculos, você não está se metendo na vida de ninguém, você não está entrando na vida do aluno, tá? Mas mostrando que você existe. E aí, a hora que surgiu um problema, porque nós estamos falando de uma mega notícia nacional. Mas em qualquer escola, em qualquer bairro, eles estão falando de coisas acontecendo assim o ano inteiro. Né? Aconteceu lá no bairro. Teve uma menina aqui da escola que foi violentada não sei aonde, ficou grávida, teve que sair da escola. Pô, eles ouvem isso, eles falam isso. Inclusive os pequenos. E o professor, ele tem que ser esse filtro, mas um filtro com uma cabeça boa, né? Quer dizer, se o professor falar assim: não, mas eu não estaria preparado para falar, então se prepare, vai conversar com os outros professores, com o diretor, com o coordenador, porque às vezes o professor fala assim: não, eu não tenho jeito para esses assuntos. Meu amor, se você é professor, você vai ter que professar alguma coisa, você vai ter que dar um jeito. Então você vai ter que aprender a conversar. Você não precisa ser um especialista no assunto, mas você tem que aprender a conversar. Então é fundamental que as escolas criem momentos, né, para trocar ideias. Surgiu uma notícia dessa, vamos reunir todos os professores? Vamos discutir a ideia, tá? Porque a qualquer minuto alguém lá na frente vai perguntar disso, vão falar disso. E aí nós vamos falar: eu não sei, fala com o outro. Mas você sabe que, mesmo dentro da própria escola, com colegas de trabalho, ainda tem aquela noção do professor do século XIX, que é o detentor do saber. Isso. Então é aquele cara que olha de cima para baixo do aluno: eu sei e faço você passar no vestibular, tá bom? Então fica quietinho. Na pública e na privada? Não, nas duas. Então é aquele senhor que não quer nem conversar com o aluno, e eu tenho colegas de trabalho que são assim. Que não dialogam. E não dialogam. E eu acho que é justamente esse modelo de educação que tem que ser discutido. Inclusive grade horária, inclusive currículo. Porque é ele que segura essa cultura. Claro, por que eu tenho Não está transformando. Ele não percebe que essa parte o Google já faz, né? Quer dizer, se for só para passar uma informação, você arranja de algum jeito. Rápido até. É muito mais que passar informação. Por que eu tenho 5 aulas de matemática, por exemplo, na semana e uma de filosofia? É uma pergunta que tem que se fazer. Por quê? Porque é isso que o vestibular exige. Mas por que o vestibular exige isso? É esse tipo de questão que a gente tem que fazer. Inclusive discutir profundamente a raiz da educação no Brasil. Enquanto não se discutir isso, a gente não altera essa cultura da violência, do estupro, claro. da discriminação. Isso. Aliás, pergunta aos homens convidados: como vocês se sentem com a declaração da cantora Pitty ao afirmar que todo homem é um potencial estuprador, simplesmente por nascer homem? Verdadeira. É verdadeiro? Verdadeira. Todos os homens são potenciais estupradores. E se eles forem criados à maneira que são criados, essa potência aumenta ainda mais. Porque desde pequeno, o homem não pode cruzar a perna porque é coisa de menina. Porque desde pequeno ele tem que brincar de carrinho, de bola e videogame. E o fogãozinho e não sei o que é da menina. Sim, eles são potenciais estupradores e se continuarem assim, vão ser estupradores de verdade. Ela tem total razão.
Eu acho que eu completaria com o fato de que ele passa a se transformar porque a cultura gera isso. Né? Se ele for educado numa outra cultura, pronto, você já deixou de ter esse problema. Você deixou de ter essa situação. Porque senão nós iríamos falar que todas as tribos indígenas vivem de violência. Por isso e que ela não falou é potencial, assim. né? Potencial. Tá? Eu acho que isso tem que ficar claro para quem está ouvindo. Porque ser um potencial não significa que você irá ser. Eu poderia ser um potencial atleta. Exato. De sumô. De sumô, no caso, lógico, cada um no seu esporte. Tá? Mas, por falta de oportunidade, eu não sou. Mas o potencial está ali. O potencial está ali. O espaço permitiu. Nós temos pessoas que vão se descobrir músicos com 40, 50 anos, porque nunca tiveram oportunidade. Potencialmente, ele era um músico. Tá? Então, o que ela fala me parece que é correto, só não é completo. E do jeito que ela fala, eu não sei em qual foi o contexto. É que ela quem falou ouviu em, pode falar em 140 caracteres, que foi no Twitter. Sim, porque aí é perigoso quem ouve, vai falar, pô, então todo homem é perigoso. Então tá valendo, então não, tá um pouquinho. Eu acho que você tem que fazer uma análise um pouquinho mais clara. O Twitter é bacana, mas o Facebook tem mais espaço. Da forma que vocês explicam é o seguinte, todo mundo tem um potencial interno, ele é desenvolvido ou não. Ou não, exatamente. Então, assim, é porque a pergunta dela no sentido de potencial, eu acho que ela já visualizou desenvolvido. Exato. Né? É aí que fica estranho. Né? Mas assim, mas a forma como ele explica é legal nesse sentido. Todo mundo tem um potencial dentro de si que é desenvolvido ou não. Aliás, nós temos um potencial para sermos bons ou maus, né? Dependendo da forma que Mas aí seria discutir o homem no seu aspecto primitivo, como ele é. E eu não sei se nós temos uma definição muito clara. A antropologia vai buscar. Porque eu teria que falar, não, o homem é assim, a mulher é assim, se é que tem uma grande diferença. Tá, eles são assim. Aí a cultura vai fazer o resto. Mas não é exatamente assim. Margaret Mead, no livro que ela fala sobre sexo e temperamento, ela já mostra lá com um monte de pesquisa no final da década de 50, o quanto você tem tribos primitivas, ela vai trabalhar com o pessoal, com características muito próprias. Tá? Então não tem essa coisa, o homem é assim, a mulher é assim, acabou. Minha pergunta que eu ouvi, assim, bacana, achei super interessante a colocação dele. E assim, será que não está na hora da educação pensar também em preparar, talvez, um pouco mais, eu sei que os professores são ótimos, eu tiro meu chapéu, mas assim, trabalhar também a questão de gestão de pessoas. Tá ok, Célia. Obrigado, viu, pela sua pergunta. Um abraço para você, Célia. Obrigada, boa noite. Boa noite. Olha, o que eu acho é o seguinte, a palavra gestão está extremamente na moda, né? E ela tem sua lógica. Gestão significa você pensar o depois, né? Você é diretor, gerente do presente, você é um gestor do futuro. Então, me parece que tanto na educação quanto em outras áreas empresariais tem se falado muito em gestão. Agora, você ter um gestor é você ter alguém que olha o presente e debate o futuro com outras pessoas. Infelizmente, o número de profissionais dispostos a isso, na prática, é muito pequeno. Quando você fala assim, vamos fazer uma reunião para discutir novos rumos, para a minha escola a partir de agosto, né? Não é nenhum grande projeto, todo mundo acha linda a ideia. A hora que chega na hora de discutir, 2 dão ideia e o resto fica quieto. Então, nós não temos muito esse hábito, e não só dentro da educação, também em outras instituições, dessa troca de ideia, do debate. Eu tenho visto pouquíssimas empresas, nessas consultorias que a gente faz, que têm um hábito de, pelo menos, uma vez por mês, cada 15 dias, sentar e falar, gente, vamos repensar as ideias, vamos pensar a forma da empresa crescer no seu ambiente, melhorar o ambiente. Normalmente, quando se reúne, a empresa quer saber de vendas, a escola quer saber de resultados lá na frente que ela vai ter que apresentar, no caso da escola particular, apresentar resultado para os pais, no caso da pública, apresentar resultado tipo Prova Brasil, coisa desse tipo. E essas coisas vão engessando o processo. Agora, não tenha dúvida, nós temos que pensar a escola além do conhecimento técnico, até porque hoje o conhecimento técnico está bastante disponível, mesmo com seus erros, suas falhas. Nós temos que voltar à escola da troca de ideia, do debate. Vamos mais longe, né? A gente tem que voltar para pôr cadeira na rua e todo mundo bater papo, sair da televisão um pouquinho. A gente precisa nas empresas ter reuniões para tomar café da manhã junto e poder filosofar um pouquinho. Sair do celular. Sair do celular. Quer dizer, nós estamos falando de coisas muito pequenas, às vezes, mas que ninguém consegue praticar. Algumas empresas têm criado o hábito de, quando surge um assunto mais
marcante como esse, fazer uma reunião para debate. Só que não chama todo mundo, chama alguns para debater a ideia. Eles querem, como adultos, pensar. Por quê? Porque se eu penso dentro da empresa, eu sou funcionário da empresa, eu penso o assunto, a hora que eu chegar em casa eu vou discutir com a minha esposa, consequentemente com os filhos. Tá, a gente vai criando uma cultura nova, mas ainda nós estamos no anti-pré-embrião. Eu acho que nós estamos assim, é minúsculo demais o número de pessoas dispostas a sentar e conversar sério sobre alguma coisa, né? Quer dizer, uma hora dessa, tá cheio de gente aí em bar, restaurante, e que com certeza esse assunto apareceu, né? E que com certeza 2% tentou conversar e o resto fez uma brincadeira, e passou por cima. A gente não tem como esconder dos filhos, das crianças, dos alunos essas músicas, tá? Eu acho que o caminho, já que não tem jeito, porque toca no vizinho, toca na rua, toca na festinha infantil, tá? O jeito é os pais aprenderem a, em casa, tocar outras músicas. Isso. Porque é uma coisa que está ficando muito clara. Eles podem ouvir essas coisas. Se eles ouvirem outras coisas legais, agora não me vai aparecer lá com uma música que você acha que é bacana e que a criança não entende, né? E obrigar a criança a ouvir. Também não dá. Não, porque aí ninguém vai suportar ouvir. Vai traumatizar. Apresente outras músicas, sabe? Apresenta, faz um paralelo, porque o que é ruim, devagarinho vai perdendo a força. Isso. E essa aqui fica. E você consegue trabalhar as ideias a partir da própria letra de música. Falar então, essas sobre as letras de letras, músicas isso. trazem agressão, tem letras de músicas que vão mostrar completamente o contrário disso. É verdade. E aí, então, utilizar a arte para combater a má arte. Eu acho que esse é um detalhe, Maravilha. inclusive dentro da escola. Guilherme Davoli, muito obrigado, meu caro. Agradeço pela tua imensamente.